O mês da Bíblia de 2025 terá como foco a Carta aos Romanos, com o lema A Esperança Não Decepciona. Essa carta é considerada a carta magna de Paulo, sendo a mais elegante e uma síntese elaborada de sua teologia. A palavra esperança é frequente em Romanos e em outras cartas paulinas, o que leva a considerar Paulo um apóstolo da esperança. Em diversas de suas cartas, a esperança é associada à fé e à caridade, como em 1 Tessalonicenses. Posteriormente, fé, esperança e caridade foram designadas as 3 virtudes teologais essenciais para a vida cristã. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecer a Deus através da minha voz. Neste vídeo vamos refletir sobre a autoria da Carta aos Romanos, os objetivos de Paulo ao escrever Romanos, o contexto da igreja em Roma e o tema do mês da Bíblia de 2025, a esperança na Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos foi escrita por Paulo, outrora Saulo de Tarso, fariseu, que após um encontro transformador com Jesus ressuscitado, tornou-se apóstolo dos gentios. A carta foi redigida entre os anos 57 e 58 d.C., provavelmente em Corinto, enquanto Paulo se preparava para ir a Jerusalém. Com aproximadamente 47 anos, Paulo utilizou a Carta aos Romanos para fazer um balanço de sua missão e apresentar seus planos futuros. Ele expressa o desejo de visitar Roma, uma comunidade cristã que não havia fundado, com o objetivo de descansar, interagir com os fiéis e obter apoio para sua nova empreitada missionária na Espanha. No entanto, antes de ir a Roma, Paulo planejava viajar para Jerusalém a fim de entregar uma coleta para os cristãos necessitados, feita pelas igrejas da Macedônia e Acaia. Essa viagem lhe causava apreensão, pois sabia que enfrentaria oposição em Jerusalém e não tinha certeza da aceitação da oferta. Conforme narrado em Atos dos Apóstolos, Paulo foi preso em Jerusalém e, após apelar para César, acabou chegando a Roma como prisioneiro, realizando sua visita em circunstâncias muito diferentes das esperadas. A Carta aos Romanos é a mais longa das cartas de Paulo, contendo 16 capítulos e 433 versículos, o que a coloca como a primeira carta paulina na ordem do cânon bíblico, embora não tenha sido a primeira que ele escreveu. Sua autoria pelo apóstolo Paulo é amplamente reconhecida como autêntica. O contexto da Igreja de Roma, um cenário de tensão. Sabemos pelo livro de Atos que a igreja em Roma já existia há algum tempo e era composta tanto por judeus quanto por não-judeus seguidores de Jesus. No ano 49 d.C., o imperador romano Cláudio decretou a expulsão de todos os judeus de Roma, provavelmente devido a distúrbios relacionados a Cristo. Cerca de 5 anos depois, os judeus, incluindo os cristãos judeus, foram autorizados a retornar. No entanto, eles encontraram uma igreja que havia se tornado predominantemente não judaica em costumes e práticas. Essa situação gerou muita tensão e divisão na igreja romana, com debates sobre questões como a observância do sábado e a circuncisão para cristãos não judeus. Por isso, Paulo escreveu essa carta com alguns objetivos claros em mente. Unificar a igreja dividida. Ele queria que os cristãos judeus e gentios em Roma se reconciliassem e vivessem em união. Base para a sua missão. Paulo esperava que a igreja romana se tornasse uma base de apoio para a sua missão de evangelizar ainda mais a oeste, até a Espanha. Essas circunstâncias motivaram Paulo a escrever sua mais completa e elaborada explicação do Evangelho, a boa nova que ele anunciava sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. Vamos ao último tema deste vídeo, que é o tema central do mês da Bíblia,
a esperança na carta aos Romanos. Mas antes, se você está curtindo o vídeo, se você faz parte de alguma pastoral ou está se preparando para estudar a carta aos Romanos, como pede a Igreja Católica, inscreva-se no canal. Vamos juntos desvendar cada capítulo desta carta fundamental. Deixe também nos comentários se você participa de alguma pastoral ou se tem alguma pergunta para os nossos próximos vídeos. A esperança é um tema recorrente na carta aos Romanos, aparecendo 13 vezes, além de outras ocorrências do verbo esperançar. Paulo tece essa virtude por toda a epístola, conectando-a intrinsecamente à fé e à ação divina. Veremos como Paulo a aborda em momentos cruciais da carta. No capítulo 4, a esperança se manifesta na fé de Abraão e Sara, que creram na promessa divina de descendência, mesmo diante do impossível, antes da lei e da circuncisão. No capítulo 5, Paulo apresenta um processo transformador. A tribulação produz perseverança, que gera experiência, e esta, por sua vez, conduz à esperança. Aqui encontramos o versículo do lema do mês da Bíblia de 2025. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. No capítulo 8, a esperança se expande para a criação e para os crentes, que aguardam a libertação da corrupção e a plena revelação dos filhos de Deus. A vida em esperança é uma vida no Espírito, que nos socorre em nossas fraquezas. No capítulo 12, Paulo nos exorta a ser alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração, destacando a alegria que nasce dessa virtude. No capítulo 15, as Escrituras são apresentadas como fonte de constância e consolo para que tenhamos esperança. Paulo encerra as exortações com um desejo poderoso: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que superabundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança na carta aos Romanos é, portanto, uma virtude dinâmica, enraizada na fé em Deus e no sacrifício de Cristo, que nos sustenta nas tribulações e nos projeta para a plena realização da glória divina. Amém? Curtiu o vídeo? Se você deseja aprofundar ainda mais seus estudos, visite o site Voz Conhecer. Lá você encontra materiais e cursos bíblicos completos para enriquecer sua jornada de fé, catequese ou pastoral. Deixe seu comentário, vou amar ler. E na lateral, mais vídeos para você seguir conhecendo a Deus através da minha voz. Paz e bem!